trans, que é a gordura que não dissolve dentro do nosso corpo. A forma que é feita e o que se utiliza para fazer o óleo de soja, aí o óleo não, ele cria gorduras, placas de gordura dentro do nosso corpo. E está provado que a gordura, a banha de porco não causa isso. Então, é preferível trocar o óleo de soja pela banha de porco. Ok, obrigada. De nada, exatamente, dona Rilza. Eu até tenho assistido alguma coisa em relação a isso, que como o óleo de soja ou qualquer óleo vegetal, para ser produzido, o cereal ele passa por um cozimento, depois até a evaporação da água. Esse óleo também ele não deixa de passar por um processo de fritura para eliminação de toda a água, né? E assim obter o óleo em si. Ele acaba, devido a esse aquecimento, ele na forma natural ali no cereal, não, mas no processo de beneficiamento, ele acaba, devido ao processo, a essa fritura, ele acaba se transformando em gordura trans. Algo que é diferente, que não ocorre com o óleo, com a banha de porco. Né? Satura, né? A gordura satura, né? Exatamente. O aquecimento provoca a saturação da gordura. Inclusive, o único óleo que não se satura com o aquecimento é o de coco. Exato, exato. E como é que fala o caso? Depois que eu tive os problemas com câncer, eu tive minha dieta, né, corrigida, eu parei de usar óleo de soja. Na verdade, eu tenho usado mais azeite e também gordura ou manteiga. E eu reduzi também o consumo de alguns alimentos, etc. Eu perdi bastante peso e até então venho mantendo esse peso, graças a Deus. Bom, gente, vamos lá. Melhoramento genético versus modificação genética. Depois aí, nesse assunto, Gessé, se você quiser fazer um apanhado também, será bem-vindo, caso eu deixe escapar algo que você queira complementar. Bom, vamos ao conceito de melhoramento genético. O melhoramento genético é um conjunto de técnicas de biologia molecular e embriologia utilizadas em seres vivos para aumentar a frequência de alelos desejáveis em indivíduos de uma população. Bom, trocando em miúdos, o que é melhoramento genético? Simplesmente vou trabalhar ali a genética de uma mesma espécie animal, tá ok? Não faço cruzamento entre espécies diferentes, de uma mesma espécie animal, e dentro dessa manipulação genética, né, eu vou selecionar aqueles genes para uma característica que eu desejo que aquele animal tenha, tá ok? Um exemplo disso é na questão da suinocultura. Com a evolução e com o melhoramento genético, hoje nós temos uma redução de até 35% na deposição de gordura nos cortes de suínos, tá ok? Então, foi feita uma seleção específica para isso. Ou seja, fez uma seleção dos genomas ou das características genéticas, né, desses animais, desses genes, desses alelos, para quê? Para que os animais oriundos desse melhoramento produzam toucinho com uma reduzida camada de gordura e com baixa deposição de gordura na carne, tá ok? Agora, embora, convenhamos nós, aquele porco caipira gordão, a carne dele é muito mais suculenta do que do animal, né, melhorado geneticamente. Mas, para quem tem problemas de colesterol, etc., né, aí foi uma alternativa. Então, para quem quer evitar uma carne mais gorda, foi uma característica, uma forma encontrada aí para melhorar o animal nessa característica. Tá ok? Bom, um modelo de melhoramento genético ocorrido recentemente, que é muito visto e que muito questionam, é que, por exemplo, analise esse dado comigo. Em 1957, por exemplo, uma ave com 56 dias de idade, ela chegava aí aos 56 dias de idade com 905 gramas, tá? Em 1978, a partir de uma seleção e melhoramento genético, né, por meio de seleção e cruzamentos, etc.,
Essa mesma ave, aos 56 dias de idade, passou a alcançar peso de 1,808 kg, ou seja, dobrou, mais que dobrou. Perdão, dobrou, exatamente, tá? E em 2005, tá ok? Os animais, essas aves, passaram a ter peso de 4 quilos, 202 gramas aos 56 dias de idade. Então, houve uma melhora na conversão alimentar desses animais. O que aconteceu? Houve um melhoramento genético para que, a partir de cruzamento ou de manipulação genética de alguns animais, né, para selecionar dentro daqueles animais uma característica para uma melhor conversão alimentar. E o que é conversão alimentar? É um conceito que a gente utiliza muito em nutrição para qualquer categoria animal. O que é conversão alimentar? Conversão alimentar nada mais é do que a relação entre a quantidade de peso que o animal ganha para cada quilo de ração que ele consome, certo? No caso de aves de corte e de suínos, e para a taxa de ganho de peso de gado de corte e de caprino e ovino para corte, tá ok? No caso de vaca de leite, conversão alimentar é a relação entre a quantidade de ração que ela come para produzir cada litro de leite. E no caso de aves de postura, é a relação, conversão alimentar é a relação da quantidade de ração que o animal come para produzir cada dúzia de ovos. Tá ok? Então, aquele mito de que galinhas de granja criado no sistema industrial é alimentado com hormônio, ou suínos no sistema industrial é alimentado com hormônio, digo uma coisa para vocês, isto é mito. Na verdade, a elevada taxa de ganho de peso desses animais e a elevada precocidade, ou seja, o fato deles ganharem peso num tempo mais curto e chegarem ao peso de abate, tem relação com o melhoramento genético e também, em menor percentual, com o manejo adotado, ou seja, ração balanceada, de qualidade, manejo das instalações, manejo sanitário e manejo ambiental, que é aquela questão da bioclimatologia que vamos discutir mais na frente. E, no caso de galinha de postura e frango de corte, com uma coisinha que a gente chama de programa de luz, que é o quê? Por meio da iluminação artificial, estender o número de horas-luz por dia. Tem, inclusive, na avicultura de postura, quem cria galinha caipira, tem um mito que fala o quê? Que as galinhas, na época da quaresma, param de botar ovos. Reduz a postura. Não é isso, gente? Vocês bem podem falar isso. E algumas pessoas, né, no conhecimento popular, fazem uma referência disso com o período da quaresma, aquela questão da religiosidade, etc. Pessoal, isso não tem nada a ver. O fato das galinhas reduzirem, das aves de postura, reduzirem o seu consumo, a sua produção de ovos, nesse período, está relacionado com a redução do foco período. O que é foco período? É a redução do número de horas de luz solar no dia. Então, este problema, para quem cria ave de postura, é corrigido quando você estende a iluminação por meio o número de horas-dias por meio de iluminação artificial, acendendo ali a lâmpada do galinheiro para que elas possam permanecer mais tempo enganadas com a ideia de que ainda seja dia, tá ok? Mas há um limite de número de horas-dias que depois, para a ave de postura, que depois nós podemos discutir posteriormente, se for o caso, numa aula específica para este tema, tá bom? E aqui nós temos o equilíbrio, certo? A conversão alimentar e taxa de ganho de peso de qualquer animal ou a conversão alimentar tem 80% a 85% dessa característica está relacionado à genética, tá ok?
e 15% a 25% está relacionado à sanidade, nutrição e manejos diversos. Ou seja, do mesmo jeito que não adianta nada eu ter um animal de ótima genética e não ter uma alimentação adequada, bem balanceada, ele não vai conseguir expressar essa taxa de ganho de peso, essa conversão alimentar. Mas, por outro lado, do mesmo jeito que eu tendo um bom manejo, uma boa nutrição e uma boa sanidade, se eu não tiver genética, o animal também não vai expressar essa taxa de ganho de peso. Entendeu? É a mesma coisa. Vamos voltar isso para ser humano. Eu conheço um colega que é baixinho e tem um perfil, a genética de pessoa magra, come e não engorda. Já há algumas pessoas, né, que mesmo com dieta, comendo pouco, regulando um pouquinho ali, tem uma tendência a engordar e a ganhar peso rapidamente. Não sei se vocês já perceberam isso. Então, essa é a questão que vocês têm que prestar atenção na hora que decidirem entrar no ramo da suinocultura. É preciso colocar tudo isso na balança e pesar, tá ok? Para tomar a decisão adequada. Melhoramento genético versus modificação genética. Vamos lá, exemplo de melhoramento genético. Vamos lá. Esse é o que Gessé falou, é o tricross, é o 4-pernil. Tá ok? Confere aí, Gessé. Confere, inclusive, muito parecido. O fenótipo deles são muito parecidos, né? É bem característico, cara. Se você olhar um, mesmo que seja de mãe diferente, você vai dizer que é tudo, como fala, irmão gêmeo. São irmão gêmeo, etc. Aqui no Instituto Federal, há alguns exemplares desses cruzamentos, certo? Então, esse híbrido OMS 60 foi desenvolvido no ano 2000, se eu não me engano, pela Embrapa, foi Embrapa mesmo, suínos e aves, e ele é o cruzamento do Duroc, Laje White e Pietran. Eu falei Landrace, perdão, é Duroc, Laje White e Pietran. Uma das características desse animal é ele ser livre do gene alotano, responsável pelo estresse dos suínos terminados. O que é? É o estresse daqueles suínos, daqueles animais criados em confinamento para ganho de peso, né? Em raças que possuem esse gene, eles são altamente agressivos, oferecendo, inclusive, alto grau de risco para os tratadores. E esse híbrido, né? Vamos assim dizer, esse animal, esse cruzamento, ele veio justamente reunindo essas duas características, né? Concentrando. É o chamado 4-pernil. Porque, se vocês perceberem, a paleta... Opa, vou voltar aqui, me perdoa. A paleta é bem semelhante ao pernil. Se vocês pegarem um corte desse aqui e um desse aqui, é bem semelhante. Ou seja, para quem quer produzir presunto ou quer produzir pratos com os cortes mais nobres, né, mais destacados, para quem quer atender esse mercado, é uma raça muito indicada aí. Tá ok? Vamos lá. Melhoramento genético versus modificação genética. Modificação genética. A linhagem, você botou o MS60 do ano 2000, a linhagem aqui já está o MS115. 115, já evoluiu pra caramba. Mas eu tenho uma linhagem mais recente, mais à frente ali, que nós vamos falar. Mas são todos, né, a partir dessa aí, desse melhoramento genético. Modificação genética. Modificação genética é o processo de manipulação dos genes num organismo, geralmente fora do processo normal reprodutivo, ou seja, acasalamento ou fertilização in vitro, etc. Envolvem frequentemente o isolamento e manipulação e a introdução do DNA num ser vivo, geralmente para expressar um gene,
Melhoramento genético, modificação genética, perdão, diferente do melhoramento genético, que ali é entre a mesma espécie, a modificação genética ocorre com manipulação de genes e introdução de gene numa espécie de uma espécie diferente. Um bom exemplo disso é o milho, tá? Uma das principais pragas do milho é a chamada lagarta do cartucho, entre outras, né? Mas lagarta do cartucho. O que a modificação genética fez para criar o milho transgênico, né? Existe uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis, inclusive quem produz hortaliças ou milho, etc., já deve ter usado um produto em pó ou líquido também, chamado dipel. Não quero fazer propaganda, mas chamado dipel. O dipel nada mais é do que uma concentração de uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis. E você pulveriza esse defensivo, esse inseticida biológico, né, vamos dizer assim, e orgânico, pode ser usado na agricultura orgânica também, você pulveriza na lavoura e essa bactéria vai colonizar, vai ficar ali aderida à folha, né, e vai também atingir as lagartas, e uma parcela dela vai ficar aderida à folha dos vegetais, e a lagarta do cartucho, a folha aos tecidos, e a lagarta do cartucho, ao se alimentar, vai ingerir essa bactéria que irá colonizar o seu organismo e irá matar. Então, o que a modificação genética fez? Ela pegou esse traço genético dessa bactéria e inseriu no código genético, no DNA do milho. Tá ok? Então, nada mais é do que o cruzamento dos genes de uma espécie vegetal para uma espécie de bactéria, um tipo de bactéria ou de alguma outra espécie. No caso do milho, com o Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria que deu origem ao milho geneticamente modificado, né? Que é aí o grande vilão da atualidade. Se este conceito vai mudar um dia, só o futuro irá nos dizer, tá ok? Tanto é que se vocês, alguns produtos, eu como muito flocão. Quem gosta de cuscuz, eu como muito, adoro, né? O que acontece? Olha só, se você olhar no verso, vocês vão ver farinha de milho flocada, geneticamente modificada a partir de Bacillus thuringiensis. Aqui já tem mais algumas bactérias, Streptomyces, né? E Agrobacterium tumefacientes, ou seja, são todos, né, código genético de genes de bactérias inseridos, né, no DNA do milho, né? E aqui embaixo o aviso: alérgico, pode conter soja. Já viu? Flocão contendo soja? Interessante. Esse é mais uma coisa para vocês prestarem atenção ao visitar o supermercado. Vamos lá. Raças mais criadas no Brasil. Ô, Gessé, desculpa, você tem alguma coisinha para falar aí sobre modificação genética? Não, tudo Se bem, você é isso puder aí mesmo. acrescentar, eu agradeço. Oi? Não, tudo bem, é isso aí mesmo. É isso mesmo, né? Vamos lá. Raças mais criadas no Brasil. Bom, entre as raças estrangeiras mais criadas no Brasil, que são as queridinhas dos suinocultores, nós temos, né? Landrace. Gente, Landrace, nem toda raça branca é Landrace. O que vai distinguir o Landrace, por exemplo, do Large White? É essa característica aqui, ó. Orelha comprida e caída para frente. Tá ok? É a chamada, se eu não me engano, orelha céltica ou asiática. Eu vou dar uma conferida nisso, depois eu vejo. Nessa orelha caída para frente, né? Então, grande área de olho de lombo,
apresentam. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.